Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos, mesmo que virtualmente. Estamos aqui em mais esse domingo, 18 de outubro, Dia do Médico. Nós do Kardec, que temos uma parceria com a Associação Médica Espírita de Mossoró. Em nome da AME, a gente parabeniza todos os médicos. Sintam-se abraçados, né, mesmo que virtualmente. E vamos dar continuidade à programação já previamente elaborada nesse mês de outubro, que é o aniversário não só do nosso Centro Espírita, mas também de Allan Kardec, que deu o nome ao nosso Centro Espírita. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, na intenção de trazer mais alguns conhecimentos acerca do nosso querido Allan Kardec. Eu não gosto de dizer o codificador, porque ele foi bem mais que codificador. E para iniciar a nossa atividade de hoje, nós costumamos, para uma breve harmonização, uma leitura introdutória, uma leitura inicial, para realmente começarmos os nossos trabalhos. A leitura é do livro Cartas e Crônicas. Ele é pelo Espírito Irmão X e a psicografia é de Chico Xavier. Chama-se Lição nas Trevas. Vamos lá. No Vale das Trevas, delirava a legião de espíritos infelizes, rixas, obscenidades, doentes, baldões. E o espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Aqui abraçava um desventurado, apartando-o da malta, de modo a entregá-lo mais tarde à equipe socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada da entidade em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando, enfurecido, mandante da crueldade, ao descobri-lo, se arquitetou em súbita alcamia e impondo respeitosa serenidade a chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição. Que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem àquele que reconhecia por missionário do bem. Conhecem-me? Interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra, e curaste meu corpo, que a molesta desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado no lavar-me as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo. Que mais te fez esse homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Deu-me o teto,
deu-me agasalho. Outro inquiriu: que mais? Supriu-me na casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família de nudez e de fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparastes a minha vida, mas não me ensinastes a viver. E a gente vê que a moral da história é o seguinte: espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estando à luz da alma, que nos habilita a aprender e compreender, raciocinar e servir. Boas reflexões, né, após aí a nossa palestra. Então, meus irmãos, vamos acalmar cada vez mais, né, as nossas mentes, os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre amorável, nosso Mestre querido, nosso modelo e guia, requisitando também a ajuda dos amigos espirituais, agradecendo todo o amparo que aqui nos é concedido nesse momento e nessa oportunidade em que nos encontramos para mais uma tarefa neste 18 de outubro. Obrigado, Senhor, pelas benéficas recebidas neste dia. Não porque somos merecedores, mas pela misericórdia divina que traz e que passa e repassa para os nossos corações. Que, na sua misericórdia, possa nos conceder momentos de luz, de alegria, de perseverança, e para que introspectemos cada vez mais em nossos corações os trabalhos e tudo aquilo que Kardec trouxe como presente, como luz, como caminho, seguindo, obviamente, os caminhos e o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então, conosco hoje, nosso irmão Igor Mateus. Igor, eu conheço lá da Sociedade Espírita, ele é lá de Natal, presta grande serviço à FERN, né? Está sempre em contato, né, aqui com a CREOeste. Então, é uma satisfação, é uma alegria de todo coração recebermos no Allan Kardec, mesmo que de forma virtual. Ele trará reflexões sobre a missão de Allan Kardec, né? Que nesse mês nós estamos falando sobre o nosso querido Allan Kardec. Igor Mateus, seja muitíssimo bem-vindo
E a palavra fica com você. Obrigado, Cleide. Que alegria estar, pelo menos virtualmente, aí nessa cidade muito querida, em Mossoró, com todos os amigos aí que fazem o movimento espírita da cidade de Mossoró e de toda a Comissão Regional Espírita do Oeste. E ainda mais nos honra participar dessa programação de aniversário do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, por ocasião da celebração dos seus 39 anos de fundação. A todos os queridos amigos, tantos amigos daí da região oeste, quanto os demais amigos que já se fazem presentes aí nos comentários, o nosso beijo, o nosso abraço, a alegria de estarmos juntos. E nessa noite, amigos queridos, para no Centro Espírita, na Casa Espírita que leva o nome do nosso querido Allan Kardec, refletir sobre essa temática tão relevante, tão ampla, né? Nós vamos aqui trazer algumas reflexões, a gente sempre escolhe um caminho a trilhar para tentar falar sobre a missão de Allan Kardec. A data era 12 de junho do ano de 1856. Nós estávamos há pouco menos de um ano do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, encontrava-se na residência da família Carlotti, em casa do senhor Carlotti, em reunião, em conversa mediúnica suportada pela senhorita Aline Carlotti, que através do seu instrumento mediúnico atestava a presença de veneranda entidade, com quem o nosso querido Rivaio conversava. E era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Espírito de verdade. Invertendo um pouco a ordem da conversa, nós gostaríamos de destacar, então, queridos amigos e queridas amigas, a resposta que Allan Kardec vai dar ao Espírito de verdade na ocasião em que desdobrava-se para ele os elementos que resumidamente comporiam aquilo que nós podemos chamar do seu messianato, da sua missão. A resposta do codificador é emblemática. Depois de ouvir o que lhe disse o Espírito de verdade, e nós encontramos esse registro na obra que nós já recomendamos a leitura, no livro Obras Póstumas. Nós vamos buscar aqui o apoio da tecnologia, mas estamos com os originais aqui. Responde o nosso codificador. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor,
Pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. Com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Parafraseando um querido companheiro das nossas lides espiritistas, que já esteve também nas terras moçoroenses e que, inclusive, retornou ao mundo espiritual em atividade nas terras moçoroenses, o nosso querido Lourenço Barros, amigo querido que nos acompanha agora do mundo espiritual. Eu sempre o cito, porque ele tinha um jargão e nesse momento, muito provavelmente, ele diria: é bonito demais. Confesso aos amigos que hoje, nos preparando para essa nossa abordagem, escolhendo como é que nós íamos começar esse nosso bate-papo e relendo mais uma vez essa passagem contida no livro Obras Póstumas, em que Kardec fala da sua missão e, principalmente, ao observar aqui a forma como o codificador responde ao plano de trabalho que lhe fora pouco antes apresentado, nos emocionamos. E agora, ainda aqui, ao vivo e a cores, confesso aos queridos amigos que ainda é custoso para nós outros conter as emoções. Ao ver e ao reler aqui, no registro que a história imortalizou, as belezas desse momento, muito provavelmente à noite desse dia 12 de junho do ano de 1856, quando o nosso querido professor Rivaio respondia aceitando a missão e dizia simbolicamente: Senhor, faça-se a tua vontade. A minha vida está nas tuas mãos. Dispõe do teu servo. Não era um encontro. Era um reencontro.
A partir das tradições espirituais, nós encontramos o nosso querido Humberto de Campos, nos fazendo e nos dando a conhecer, na sua relevante obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Hipólito Leon não era qualquer espírito. Ele o trata mais ou menos assim, falando com a singeleza da minha lembrança, dos termos da obra. Era aquele espírito, um dos servos mais destacados e diletos, que o Cristo Jesus chama, para que ele pudesse, ao reencarnar mais uma vez no mundo, ser um instrumento através do qual cumpriria-se uma promessa. A promessa que o próprio Jesus de Nazaré havia feito há pouco mais de 18 séculos terrestres, de que enviaria um Consolador, o Espírito de verdade, que restabeleceria os seus ensinamentos e falaria de forma mais clara daquilo que ele, naquele momento, não pôde distribuir de forma tão clara, enquanto luzes da verdade universal perante os nossos olhos. E naquele momento, então, na residência da família Carlotti, simbolicamente, embora já estivesse trabalhando arduamente no processo de codificação da doutrina espírita, Kardec, se é que nós podemos assim dizer, formalmente aceita a missão. E deixa isso registrado. E a história, através dessa maravilhosa obra que complementa a codificação, nos dá a conhecer. Mas que missão era essa? Qual era, meus caros amigos e minhas caras amigas, a proposta de trabalho? Qual era a proposta de trabalho? Antes de chegar no dia 12 de junho, nós vamos encontrar o professor Hipólito Leon, Denizar de Rivaio, agora em casa da família Rostam, conversando com a espiritualidade, através da mediunidade da senhorita Jafé. Em determinado momento, em que o professor Rivaio já estava envolvido no processo de revisão de O Livro dos Espíritos, em sessão íntima naquela família, ainda a sexta, espontaneamente começa a escrever. E diz mais ou menos assim: depois, em determinado momento da mensagem, cada um no posto que lhe foi preparado, porque tudo se fará mistério, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira,
grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. E aí, nesse momento, a sexta se volta e se dirige a Kardec mais ou menos como se apontasse para ele. E diz o codificador, como se de fato fosse alguém me apontando o dedo. Pessoalmente falando, diretamente para mim. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão está aí. E aí vai nos dizer o codificador, em nota, que essa foi a primeira revelação positiva da sua missão. E nos diz ele, confesso que quando vi a sexta voltar-se bruscamente para o meu lado e designar-me nominativamente, não me pude forrar de certa emoção. E aí nós ficamos imaginando. Qual não foi a emoção? Depois, ao dialogar com o Espírito Verdade, saindo de abril de 1856 e voltando para o 12, para o expressivo 12 de junho. Mas a pergunta continua no ar, meus caros amigos e minhas caras amigas. Leila, acompanhando aqui os últimos comentários. Francisco Elson, Cavalcante, Doralice, Marcos Soares, Canindé. Qual era a missão? Qual era a proposta de trabalho? Que efusivamente o insigne codificador aceitava naquele momento. Pouco antes, havia o professor Rivaio iniciando o diálogo com o Espírito de Verdade, perguntado: Bom Espírito, eu desejaria saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não consigo perceber o que possa justificar em mim graça tal. De preferência, tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Que coisa linda! A humildade, o ato de submissão do professor Rivaio, iniciando a sua conversa com o Espírito de Verdade. E a veneranda entidade responde: confirmo o que te foi dito. Confirmo. Mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso,
outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. E o codificador atendeu. Porque é somente a partir do ano de 1890, alguns bons anos depois de desencarnar, aos 31 de março de 1869, em que, no compêndio dos escritos pessoais do professor Rivail, nós vamos tomar conhecimento desse diálogo. Continua o Espírito Verdade. Ela, falando da missão de Allan Kardec, somente pode justificar-se pela obra realizada. E tu ainda nada fizeste. Estávamos em junho de 1856. Ainda não havia sido lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho emblemática essa frase sendo pronunciada pelo Espírito de Verdade. Um déjà vu, talvez, de outro momento histórico e simbólico, onde ela também havia sido pronunciada a outros discípulos. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Coisa linda, gente. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e me ampararem na tarefa. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes utilizar como bem entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. E aí, nesse momento do diálogo, pergunta Kardec ao Espírito Verdade: que causas poderiam determinar o meu malogro, a minha falha? Seria a insuficiência das minhas capacidades? E aí começa a resposta, que daria todo sentido à emoção da confirmação da missão de Kardec, com a qual nós iniciamos esse nosso bate-papo, em que ele vai depois dizer, mais uma vez, que a providência e o Senhor disponha dele, fazendo-se dele conforme a sua vontade. Seria a insuficiência das minhas capacidades?
E aí o Espírito de verdade responde: não, não, não é isso. Não é isso. O Rivaio, neste momento, inclusive, com um pouco mais, ou um pouco menos, pouco mais de 50 anos de idade, havia trilhado todo um caminho que o conduzia àquele momento. É emblemático isso, às vezes a gente não para prestar atenção. A grande missão lhe é apresentada quando ele já havia celebrado 50 primaveras na sua atual existência. Nascia o codificador, há poucos dias a gente celebrava. Aos 3 de outubro do ano de 1804. Era junho, mais 2 meses menos, e o professor Rivaio deste diálogo completaria 52 anos de idade. Mas foi toda uma existência de preparo, ou um conjunto de existências de preparo, desde que ele fora destacado por Jesus de Nazaré, conforme relata, repetimos mais uma vez, Humberto de Campos, para a sua missão. Então, meu filho, não é por falta de capacidade. Dizia, em outras palavras, numa adaptação livre para a nossa realidade nordestina. Meu bichinho, não é por falta de capacidade. Você está preparado para a missão. Só que, preciso lhe dizer uma coisa. A missão dos reformadores é prenhe de escolhos e de perigos. Previno-te de que é rude a tua. Porquanto se trata de abalar e de transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua saúde, da tua tranquilidade e até da sua vida. Pois sem isso, viverias mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus. Humildade, modéstia e desinteresse.
visto que ele abate os presunçosos, os orgulhosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito, com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Quem de nós aceitaria? Quem de nós responderia como respondeu o codificador? Senhor, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Não era qualquer espírito. Era um servo dileto do Cristo. Era um trabalhador que já fazia parte das hostes do Espírito de verdade. Não era um encontro. Era um reencontro. E quando nós passeamos pela história do Espiritismo e pela história de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, notadamente, quando ele se converte em Allan Kardec, nós vamos verificar de que ele seguiu à risca e cumpriu fielmente toda a proposta de trabalho que lhe havia sido apresentada pelo Espírito de Verdade naquela simbólica data de 12 de junho de 1856. E o trabalho seguiu. Veio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, as muitas edições da Revista Espírita, mensalmente publicada, e os trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. As viagens, as muitas correspondências recebidas, as muitas lágrimas que foram consoladas e os inúmeros ataques sofridos pelo codificador. E 10 anos depois, pouco mais de 10 anos depois, no dia 1º de janeiro de 1867, revisitando essa comunicação, é o próprio Allan Kardec quem escreve novamente para nos dizer: escreva esta nota 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, todos os pontos.
pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Foram. Traíram-me. Traíram-me. Aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão. Aqueles a quem eu prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas, me golpeavam. Disseram-me que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e à assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso. E tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que satisfações experimentei. Vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que bênçãos e provas de real simpatia recebi de muitos aflitos, a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobreelevaram em muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente
na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingir. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. O que dizer, meus queridos amigos? Depois que nós lemos e relemos esse simbólico momento, essa histórica conversa de Kardec com o Espírito de Verdade. E 10 anos depois, o próprio codificador demonstrando que tudo havia acontecido conforme o predito. Mas demonstrando também a sua firmeza, e é interessante esses momentos porque a gente consegue ver nesse relato a personalidade de Kardec, a sua firmeza de propósitos, a sua inabalável fé. E nesse momento em que nós celebramos 39 anos dessa querida instituição que leva o nome do codificador. Nessa noite, queridos amigos e queridas amigas, nós quisemos resgatar esse momento histórico para as nossas reflexões. Preferindo-nos perdoem, ter me apegado à leitura, ao texto, ao fato histórico registrado em obras póstumas. Primeiro, para tentar um pouco segurar a emoção. E segundo, porque, na nossa modesta opinião, diante desse majestoso registro, qualquer coisa que a gente fale, ou antes, ou depois, nos traz um grande risco de macular a mensagem que é bela, sublime e necessária por si mesma. Recomendo a vocês que reservem um tempo para refletir novamente sobre a missão de Allan Kardec. A gente poderia até dizer assim, a missão de Kardec por ele mesmo. E reflitamos que se nós estamos aqui celebrando já esses mais de século e meio de doutrina espírita e essas quase 4 décadas da instituição que nos recebe carinhosamente nessa noite, é graças ao esforço desse nobre espírito que não se deixou abater pelas adversidades, mas que foi firme no testemunho, na abnegação, na doação de si mesmo, da sua própria vida que ele havia oferecido e doou mesmo, para que nós pudéssemos ter essa maravilhosa doutrina que faz isso. Tem ao longo de todos esses anos, essas décadas, esclarecido os corações, reconfortado os corações, aliviado as nossas aflições, de todos nós que aqui nos encontramos reunidos. Cada um de nós é um exemplo vivo do êxito da tarefa de Kardec. E uma emoção renovada, não tenho dúvidas, ao coração desse querido e dileto espírito,
porque ainda hoje, tenho certeza, cada lágrima que consegue ser reconfortada pelo conteúdo da doutrina dos Espíritos é uma alegria no coração do querido professor Rivaio, na certeza de que tudo valeu a pena. E que, de fato, como ele mesmo falou, as bênçãos, as alegrias, em muito sobreelevaram as dificuldades que haviam sido preditas naquela célebre conversa pelo Espírito de Verdade. Gratidão, Allan Kardec, pela sua fidelidade de compromissos. De nossa parte, nós que ainda estamos tão distantes de conseguir dar a resposta positiva nesses termos, nos inspiramos em Ti para as nossas pequenas missões, para os nossos muito míseros desafios. Mas nós desejamos, numa escala infinitesimal, quando nos comparamos contigo, oferecer também a nossa vida em sacrifício, para que essa maravilhosa doutrina continue firme e forte, consolando e esclarecendo os corações humanos. Gratidão, Allan Kardec. Gratidão. Muita paz, meus queridos. Muita luz. E que Jesus nos abençoe. Muito bem, Igor, eu estou me sentindo até mais importante, levando em conta que eu sou uma formiguinha, uma pequenina coisa por fazer parte, né, desse estudo da própria doutrina espírita. E o interessante é que esse mês, as 3 reflexões sobre Kardec, cada uma teve, né, o seu valor. E eu fiquei muito emocionada. E eu vi que você também se emocionou. Porque eu nunca tinha tido esse olhar, eu creio que algumas pessoas também, dessa forma como aconteceu realmente essa missão, né, em que ele se resignou, ele se devotou, ele abnegou, ele sofreu, e ali à disposição. E essa sensação de cumprir, né, a missão, isso realmente nos comove, nos emociona. Então, que a gente, a partir, né, de hoje, dessa nossa conversa, dessa reflexão muito, muito emocionante, às vezes até a gente diz assim, mas eu já tenho 50 anos, não posso fazer mais nada. Eu, às vezes, reclamo porque cheguei na doutrina espírita com mais de 50. Então, a gente lembra que Jesus começou depois de 30. Kardec também, mas cumpriu. Então, não vamos alegar tempo, né? Porque isso são detalhes, como diria alguém. Então, assim, nós agradecemos mesmo profundamente pelas reflexões. Eu não conhecia você nesse lado, assim, historicamente falando, de Kardec. Eu já escutei você várias vezes lá na Sociedade Espírita, nos encontros que a gente teve, mas numa outra linha, né? Mas nós estamos muito gratos pelas explanações, o que despertou, acho que em cada um que ouviu suas palavras, sem qualquer outro sentido.
Resta-nos agradecer mesmo. Temos 2 avisos, que amanhã, a partir das 19 horas até 19h30, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos, também pelo Meet, e depois tem o livro dos Missionários da Luz, né, dando continuidade, a partir das 7h30 às 8h30, no caso, 19h30 e 20h30, todos convidados. E terça-feira, a partir das 19 horas, o Evangelho, né, o nosso encontro com o Evangelho. Vamos agradecer que estamos com o Igor Mateus, vamos agradecer muito, muito, elevando o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Pai, fazendo a nossa conexão com os espíritos superiores, com Jesus, nosso Mestre, que nos concedeu plenamente essa doutrina da imortalidade e consoladora, e que nessa noite de hoje fomos agraciados com muita emoção por todo o seu feito, porque o que sabíamos era tão superficialmente, e o espírito Kardec realmente é um escolhido, não foi, mas é ainda um escolhido por Deus. Que nosso mestre possa, através dos seus emissários, dos seus embaixadores, trazer a todos os seus irmãos, os filhos de Deus, a luz, a força, a disposição, a abnegação também, o esforço, a disposição para continuarmos, né, na nossa jornada, sedentos de amor, de paz, de muita alegria e, acima de tudo, de muito amor. Que Deus abençoe a cada um daqueles que, de alguma forma ou de outra, compartilharam conosco esse momento, e que, já que nos encontramos nos nossos lares, possamos, através do nosso sono reparador, termos o privilégio de, nos nossos desdobramentos, encontro com os bons espíritos, e assim podermos aprendermos a trabalhar no sentido do bem. Muita paz, meus irmãos, muitas bênçãos, muitas luzes, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Lili.